Então, estamos gravando esta aula. No momento, tudo que vocês disserem poderá ser usado contra vocês e contra mim também. Então, o que... Vamos começar mais para trás, então. Talvez seja melhor para a gente ter algum entendimento do que seja a questão da, do ter... Desculpa. Vixe, deu ruim aqui, peraí. Do tecido tegumentar. Então, histologia. O que estuda a histologia? Seriam os tecidos, no caso? Estuda os tecidos, perfeito. Isto, né, de tecidos e logia do estudo. Então, para entender histologia, gente, a gente tem que saber o que é tecido e o que é célula, né? Primeira coisa. Agora eu tô dando bug do milênio aqui porque eu não consigo passar o slide. Bom, acho que vai dar agora. Bom, então, os primeiros estudos aí, eles remontam muito antes desses aqui que a gente está falando. Mas são as primeiras pessoas que tentam verificar como é que é o mundo microscópico. Então, quem que iniciou, né, a visualização do mundo bem pequeno, porque a histologia, gente, é basicamente, né, microbiologia. Microbiologia nada mais é do que o estudo, né, do que é pequeno. Então, o Hans e o Zacharias Janssen, eles fizeram as primeiras tentativas de desenvolver um microscópio, né? Então, um conjunto de lentes que fazem com que aquilo que você enxergue seja ampliado. O Anton van Leeuwenhoek, né, que é esse cara aqui, com essa cara super simpática, ele era, na verdade, um cara super simples, trabalhava no almoxarifado da prefeitura da cidade dele, não sei qual é. E ele, né, como todo funcionário público, tem muito tempo, então ele fazia esses experimentos com as lentes. Então ele foi o primeiro a observar micro-organismos, né, dessa forma aqui que vocês estão vendo, desses macrófagos comendo estas bactérias, né? Então ele conseguiu ver as primeiras coisas. Ele conseguia ver células assim? Não, por quê? Esse tipo de visualização, né, precisa de uma coloração específica. Então ele não conseguia ver essas células aqui, tá? Ele conseguia basicamente ver coisas como sombras, tudo preto e branco, porque em escala muito pequena fica muito complicado de utilizar somente a luz ambiente para você conseguir visualizar as coisas, tá? Precisa realmente de uma coloração. E agora eu não consigo passar, porque, né? Eu sou o professor de vocês e tenho zero com o mouse. Deixa eu aqui, Spotlight. Esse eu prefiro. Então, como é que o mundo, gente, se organiza? Qual que é a menor partícula que nós conhecemos hoje e que nos forma como seres vivos? Qual é a menor partícula? A célula menor. Menor que a célula. Seria um átomo? Um átomo, né? Então a gente conhece hoje a estrutura menor, né? A gente, na verdade, sabe que existem estruturas menores ainda que o átomo, mas a gente não vai entrar
no mérito hoje, talvez numa aula mais de curiosidade. Então, cada átomo, né, ele é só um minutinho, gente, deixa eu ver se é alguém importante. Não, não é ninguém importante. Ele é uma unidade que forma outras coisas. Então, cada átomo ele tem um número de elétrons específico, um número de massa, né, um número de prótons. E tudo isso faz com que eles consigam formar, né, os átomos, vários átomos formados juntos entre si, eles consigam formar os elementos. Se você lembra da sua tabela periódica, você vai lembrar que, por exemplo, o átomo de hidrogênio, né, o átomo de oxigênio, o átomo de carbono, todos são individuais. E aí você pode, por exemplo, formar o que com vários átomos? O que a gente consegue formar com vários átomos? Um conjunto de átomos forma... Não. Menor que uma célula, Sabrina. Em uma molécula, perfeito. Então, a molécula, ela é um conjunto de átomos, né? Ela pode ser de apenas um tipo de átomo ou de vários tipos de átomo. Como a gente está vendo aqui, ó, tem o átomo branquinho, o átomo vermelhinho e o átomo pretinho, todos formando cadeias de moléculas, né? Então, é o próximo passo na estrutura. E agora sim, qual que é o próximo passo? Formar? Formar. Célula, perfeito. Então, a gente consegue formar a célula a partir de um conjunto de moléculas diferentes, né? Que podem ser muito parecidas e ter diferenças mínimas entre a sua estrutura. E, por exemplo, a célula é formada uma camada exterior chamada de, alguém lembra? Como que chama essa parte de fora que delimita o espaço da célula? Alguém? Isso é do ensino médio. Oh, faz muitos anos já. Beleza. Então, ao redor da célula, gente, o que que a gente tem, Vanessa, ao redor da célula? O que que delimita o espaço de fora do espaço de dentro da célula? Como é que chama isso aqui? Membrana o quê? Membrana plasmática? Membrana plasmática, né? Ou membrana citoplasmática, membrana celular. Tem vários nomes que a gente pode chamar. O mais comum, né, o mais utilizado é o membrana plasmática. Então, a membrana plasmática delimita a parte de fora e a parte de dentro. O que que tem dentro da membrana plasmática aqui, onde estão flutuando as coisinhas da célula? Como é que chama? Citoplasma. O citoplasma. E no citoplasma, né, nós vamos ter imersas as organelas, né? Então, um conjunto de organelas, né, no nosso tipo de célula, nós somos seres, né, a vida se divide em eucariontes e procariontes. Nós somos seres eucariontes, portanto temos um núcleo, né, uma célula, quase todas as nossas células são nucleadas, né? Então elas têm o núcleo que produz e armazena a cromatina e o cromossomo, né? E nós temos organelas. Alguém fala algum tipo de outra organela aí que é muito comum na nossa célula?
organelas, além do núcleo. A Grace entrando. Alguém lembra do complexo de Golgi? Alguém lembra do retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, ribossomos, perfeito. Ribossomos, lisossomos, né? Não entendi. Dei. Quem tá falando? Vem aqui, vem. Peroxissomo, isso. O peroxissomo, ele é uma variante do lisossomo, né? Então, o peroxissomo, ele basicamente desoxida aquilo que dentro da célula foi oxidado por causa do próprio metabolismo, né? Então, várias organelas vão formar uma célula. Além disso, gente, vocês estão vendo aqui a parte de cima, ele tem uns apêndices, tá? As células podem apresentar vários tipos de apêndices, né? Como cílios, pode ser um apêndice mesmo, um flagelo. Tudo isso são coisas que são a mais na célula. Não necessariamente toda célula vai ter isso aqui, tá bom? Eles podem ter inúmeras funções, como mobilidade, pode ser captação, aumento da absorção por aumentar a superfície de contato, pode ter várias funções. Beleza, e aí? Quando eu tenho várias células, eu formo várias células, um conjunto de células. Estão formando o quê? Vamos lá, saímos do átomo, fomos para a molécula, para a célula e várias células juntas vão formar um tecido. Isso mesmo, Vanessa. Vão formar o tecido, né? Então, nós temos vários tipos de tecido. Por exemplo, o tecido nervoso, o tecido muscular, o tecido conjuntivo. Basicamente, não são muitos os tecidos que nós temos. A questão é que um deles, né, o tecido conjuntivo, ele se divide em várias classes. Então, a gente vai estudar logo menos que esse tecido conjuntivo ele pode formar outros tipos de, de quê? O que forma um conjunto de tecidos? Um órgão, beleza? Esse órgão, ele vai conseguir fazer as funções dele sozinho? Provavelmente não, né? Então, ele vai precisar de outros órgãos formados por outros tecidos e eles vão formar um quê? Um conjunto de órgãos formam o quê? Um sistema, no caso? Um sistema, perfeito, tá? Então, um sisteminha, né, que vários órgãos juntos vão criar uma coisa que é muito, muito, muito importante, que é quem? 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 É você. Todo orgulhoso de si, por ser um conjunto de órgãos, né, um sistema, um indivíduo formado por um sistema, que é formado por um conjunto de órgãos, que é formado por vários tecidos, que é formado por inúmeras células, por bilhões de moléculas e infinitos átomos. Então, esse é você, né? Então, para formar você, precisa de tudo isso aí. Então, beleza. Então, olha só. A gente tem esses tipos de tecido aqui, ó. Nervoso, conjuntivo, muscular e epitelial. Se vocês fossem chutar, né? Pode dar chute à vontade, estamos aqui para errar, tá? Qual que é qual? Esse tecido, deixa eu pegar aqui. Tararam. Opa, pulei o slide. Que tipo de tecido é esse aqui, se vocês fossem chutar?
Ele é o muscular, epitelial, conectivo ou o nervoso? Esse aqui, ó, esse mais vermelho. Nervoso. Muscular. Muscular. Esse aqui é o muscular, beleza? E esse aqui? Isso é nervoso. Esse também é muscular. Tá? Tecido muscular. E esse aqui? Não. Não é o epitelial, Laís. Conectivo? Então é nervoso. Nervoso. Então, esse aqui é o tecido nervoso, né? A foto não tá tão maravilhosa assim. Mas se vocês perceberem, gente, eles têm poucas células, né? Então, os neurônios no tecido nervoso, as células grandes são os neurônios. E entre elas ficam toda a estrutura que deixa o cérebro da forma que ele tem, né? Essa coisa gelatinosa que pensa, faz a gente sentir dor, emoção e ficar de quarentena. Então, esse tecido aqui, ó, olha que característica interessante. Várias células e no meio não tem quase nada conectando elas, certo? O que vocês acham que é esse tecido aqui? É o epitelial? Não é o epitelial. É o nervoso? Também não. Esse é o conectivo. Isso aqui, gente, é sangue, tá bom? Esse tecido aqui que eu estou passando na tela para vocês é o sangue. Então, ele tem glóbulos vermelhos, que são as únicas células do nosso corpo que não tem núcleo. Lembra que eu falei que a maioria das células tem núcleo? O sangue, as hemácias, elas não têm núcleo e logo a gente vai ver por quê, tá? Então, esse aqui é o epitelial. Veja só, quando a gente falar de tecido epitelial ou tegumentar, que a gente vai falar na próxima aula, vocês sempre vão pensar em camadas. Então, tudo vai ser sobre camadas. Pensa numa lasanha. Pensa que você é uma baita de uma lasanha enorme, que basicamente é feita de camadas. Então, o tecido epitelial, ele é camada. Então, camada, 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 camada. Bom, você pode escolher a comida que você quiser. Vai ser sempre feito em camadas, né? E os 95 outros, quilos de lasanha. 95 quilos de lasanha. Olha que beleza. Então, esses outros aqui, ó, são todos conectivos, tá? Então, conectivo, conectivo, conectivo e conectivo. Mas vocês percebem que eles não são nada parecidos, certo? Uma característica importante que define o tecido conectivo ou conjuntivo, né, é que existem células muito espaçadas e uma abundante matriz intracelular, ou seja, muita coisa entre as células e poucas células no meio dessa coisa, tá? Então, o tecido nervoso, gente, ele é basicamente feito de neurônios, né? E das micróglias, de outras células ependimárias, por exemplo, que vão dar sustentação e têm diversas funções no sistema nervoso. Vocês conhecem a estrutura desse carinha aqui? Como é que é o nome dele? Vamos lá, tecido nervoso. As células são os quase nervo. Na verdade, os nervos é um conjunto de
De neurônios, isso, cara. Então, esse cara aqui é o neurônio. O neurônio, ele é uma célula nucleada, então essa carinha feliz dele aqui é um núcleo, tá? Ao redor do núcleo, a gente tem o corpo celular. Então, não muda muita coisa de uma célula comum. Só que, para conseguir fazer as conexões nervosas necessárias, ele tem essas ramificações aqui, tá? Essas ramificações que estão mais próximas do corpo celular são chamados de dendritos. E eles recebem a informação vinda de outras células. É processado no núcleo e enviado para o axônio, para o próximo neurônio, né, através do dendrito do próximo axônio. Então, sempre a via de comunicação, né, vai ser dendritos, corpo, axônio. Isso não vai mudar quase nunca. Nunca é uma regra, né? Então, quando a gente estudar sistema nervoso, a gente vai ver o que acontece. Tá? O cérebro não é só formado de neurônio, né? Ele tem outras células que, quando a gente estudar, a gente vai ver que dão sustentação, proteção, né? Fabricam certas substâncias importantes para a saúde e para o funcionamento do nosso sistema nervoso. Né? A gente tem o sistema músculo-esquelético, né? O tecido músculo-esquelético, ele é basicamente, ó, a célula, ela tem vários desses disquinhos, tá? São os discos intercelulares e cada célula, ela é multinucleada, então não vai ser só um núcleo nesse caso. Por quê? Justamente porque a gente precisa que essa célula tenha muito mais energia, tenha que ter muito mais produção de, por exemplo, ATP, né, que é a moeda básica do nosso corpo, a moeda de energia. Então a gente vai ter que ter muito núcleo por célula. Então isso facilita muito que a contração ocorra de forma efetiva, tá? Quando a gente estudar o sistema músculo-esquelético, a gente vai ver como é que ele se divide também. Né? O tecido muscular